Depois de Putin declarar, entre aspas, um apoio a Kamala Harris, vamos entender aqui exatamente por que esse entre aspas, a gente tem agora a Alexa também falando que prefere a candidata democrata em detrimento do candidato republicano. Professora Alexa da Amazon? Sim, essa mesmo, tá? O que será que isso tem a dizer sobre as tecnologias e o que a Amazon falou sobre o assunto? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a morte de uma cidadã dos Estados Unidos na Cisjordânia em mais uma operação de Israel. O exército israelense alega que está averiguando a situação e o Matthew Miller ele exige explicações imediatas de Benjamin Netanyahu sobre o assunto. Enquanto isso, a gente tem também uma reunião do grupo Ramstein. Para quem não sabe, é uma base militar dos Estados Unidos na Alemanha que está reunindo, vamos colocar assim, financiadores da guerra para a Ucrânia. Enquanto a gente tem uma cobrança em tom elevado do Zelensky para que mais ajudas cheguem de fato à Ucrânia, alguns países já fizeram mais alguns compromissos, mas a gente tem o parlamento ucraniano alegando que o dinheiro acabou, o Zelensky pedindo desesperadamente armas de longo alcance e o próprio Syrskyi, que é o responsável pela defesa, garantindo que nesse momento os russos eles são superiores em exatamente tudo. Será que a Ucrânia, pessoal, tem chance de vitória? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Sergei Lavrov, que se pronuncia, e fala sobre a possibilidade da Turquia, que lembrando, quer entrar para a União Europeia e também é membro da OTAN, teoricamente inimigos dos BRICS, entrar para a organização. Será que faz sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve ontem uma fala surpreendente do Putin, em que ele alega que na verdade ele prefere a Kamala Harris em detrimento do Trump. Isso tudo vem muito no contexto dos Estados Unidos que anunciaram que a RT News, né, que é uma agência de notícias que tem ligações com o Estado russo, estaria financiando, por exemplo, a Tenet Media, dentre outros influenciadores, para que eles falassem mal dos ucranianos e falassem bem dos russos. E que, aliás, eles interferissem no processo eleitoral em favor do Trump, porque Trump e Vence, essa chapa, ela é mais favorável à descontinuidade da ajuda, ou de um rigor financeiro para continuar ajudando os ucranianos, em detrimento da dupla, né, Kamala e Tim Walz, que aparentemente são mais favoráveis à continuidade dessa ajuda. A gente teve uma série de sanções, bloqueios, inclusive o próprio Putin anunciou que, como não tem agências estatais americanas, até porque é muito difícil a gente ter, né, uma ligação de uma agência que seja de fato do Estado americano atuando em solo russo, fica difícil dar algum tipo de resposta simétrica. Mas o Putin falou, em conjunto com Peskov, porta-voz do seu governo, que de fato eles vão fazer políticas para tentar minar um pouquinho a chegada de informações ocidentais produzidas por mídias americanas em solo russo. Uma espécie de resposta simétrica, entre aspas, às ações dos Estados Unidos. E aí o Putin ele falou que não tem a mínima ligação, que ele não interfere, e que, aliás, de fato, ele até preferia a Kamala Harris. Professor, ele prefere? Na minha concepção, tá? Ele falou muito mais com um tom jocoso, tanto que ele falou que, por exemplo, ele vê a Kamala Harris com ótimos sorrisos, está sempre muito radiante, feliz, e por isso ele acha que ela eventualmente tiraria as sanções da Rússia, né, ou dos Estados Unidos em relação aos russos. Claro, galera, que foi uma espécie de piadinha, né, um desdenho, um chocoso com a eleição dos Estados Unidos. Na prática, ele falou que não prefere ninguém, vide que, por exemplo, até mesmo antes da guerra Rússia e Ucrânia, o Trump ele tinha sido o presidente que mais aplicou sanções contra os russos na história. Só que agora, além da questão do próprio Putin, das sanções, enfim, a gente também teve uma informação, um vídeo que viralizou, principalmente, né, no mercado americano, que é o vídeo da Alexa. Alexa, a inteligência artificial, né, que é utilizada ali pela Amazon, que aparentemente prefere a candidata democrata do que o candidato republicano. Como assim, professor? Lembrando que a Amazon tá do Jeff Bezos.
A gente teve um vídeo que foi compartilhado de uma pessoa perguntando para Alexa: Alexa, por que eu deveria votar no Trump? E ela fala: olha, eu não posso dar indicações de nenhum nem outro candidato, mas eu recomendo para você, que você evite pessoas que têm discriminação com etnias e outras nacionalidades, que não é aceitável esse tipo de comportamento. Ou seja, dando a entender que o Trump não seria um candidato adequado. E aí ele pergunta: tá bom, Alexa, e por que eu deveria votar na Kamala Harris? Mesma coisa, olha, eu não vou recomendar nenhum dos candidatos, mas votar na Kamala Harris significa a defesa de minorias, ela é uma mulher negra, você está ajudando a representatividade das mulheres, ou seja, uma notícia, né, uma forma de expressar muito mais benéfica para Kamala Harris do que para o Trump. Galera, convenhamos que a inteligência artificial, ela tem que ser programada, pelo menos no nível que a gente tem hoje, certo? No futuro, quem sabe, né? Mas, pô, assim, com as tecnologias atuais. E aí, pô, mas como assim? A Amazon, então, ela tá programando para que, de fato, tenha uma preferência para Kamala Harris em detrimento do Trump? Aparentemente, os engenheiros, eles começaram a fazer algumas investigações e tá cerca de uma espécie de atualização que eles colocaram, né? Um software ali na Alexa no ano passado, mas que isso já está sendo resolvido porque a Alexa ela vai ser imparcial nas suas opiniões políticas. Será, pessoal, que de fato a Amazon está junto com a Kamala Harris nessa? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem relevante está ligada à morte de uma cidadã americana que morava na Cisjordânia. A Cisjordânia, galera, para quem não sabe, é um território, né, que desde o Acordo de Oslo, lá da década de 90, a gente teve supostamente a devolução de Israel da faixa de Gaza e da Cisjordânia para os palestinos, uma devolução que seria provisória e feita em algumas fases. A Cisjordânia é dividida em alguns anexos, sendo que alguns anexos Israel continuaria tendo bastante autonomia. Só que no caso da faixa de Gaza, até pela influência do Hamas, hoje tem uma certa independência. Hoje, assim, depois da guerra não, porque teve a invasão militar, claro, né? Mas supostamente teria uma maior independência, já que o Hamas ali controla, mas boicotado não só por Israel, mas por toda a comunidade internacional. Agora, a Cisjordânia, mesmo sendo um território com mais de 85% da população de origem palestina, de origem árabe palestina, isso representa quase 3 milhões de habitantes, um território bastante significativo, cada vez menos tem autonomia para os palestinos. Sim, a gente tem a Autoridade Nacional Palestina, com a influência do Fatah, que é um grupo mais moderado, mas de fato eles controlam muito pouco aquelas posições. Tanto que o maior exemplo disso é a construção de assentamentos judeus constantemente feitos na Cisjordânia. E desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a violência dos colonos israelenses em relação aos árabes palestinos que ali vivem aumenta muito, inclusive com propostas do próprio Itamar Ben-Gvir, fornecendo política de armar, enfim, né, sabe o que eu estou falando, para a população local, a violência dos colonos em relação aqueles territórios. E lembrando que a construção desses assentamentos ela é altamente criticada pela comunidade internacional. Geralmente, quando a gente fala da formação de um Estado palestino ou da paz regional, a gente fala para voltar às fronteiras do que eram antes da Guerra dos 6 Dias, antes de 67. E aí, supostamente, teria uma total autonomia, tanto da Cisjordânia como da faixa de Gaza. E essa cidadã que morava ali na Cisjordânia, ela fazia parte de um grupo, que é o Fatah, uma espécie de iniciativa para apoiar e proteger os agricultores palestinos contra as violações desses colonos israelenses. O exército israelense, desde o dia 28 de agosto, ele começou a fazer operações bastante significativas em perseguição ao que eles consideram como terror tananã, né? E, de fato, conseguiram ali prender ou, enfim, né, matar alguns que ali estão. Mas, segundo grupos palestinos, também houve a morte de uma série de civis, estima-se cerca de 50, com mulheres e crianças também envolvidos. O que está acontecendo dessa vez, a gente não sabe exatamente porque as informações são muito preliminares e o próprio exército israelense e o Matthew Miller, que é o porta-voz dos Estados Unidos para essas questões, anunciou, galera, que a averiguação está sendo, assim, extrema para saber exatamente o que aconteceu. Mas pelas informações preliminares, estava acontecendo algum tipo de protesto contra a violência desses colonos. Aproveitando que existe uma operação israelense na Cisjordânia, a gente teve, não sabe se foi um acidente, se foi para acabar com as manifestações, algum tipo de bala, enfim, né, não sabe o que aconteceu, mas teve disparo contra essa cidadã, que também tem cidadania, como eu falei para vocês, dos Estados Unidos. Isso pode, galera, de novo, porque a geopolítica ela é feita da questão das imagens e dos fatos, assim, né, emblemáticos. Vamos ser sinceros? Há mais de 30 mil palestinos, cara, que já foram a óbito, só nessas ações israelenses.
Mas uma coisa, para a comunidade internacional, é você matar um palestino, outra coisa é matar um cidadão dos Estados Unidos, por conta de uma ação do exército israelense, ainda mais na Cisjordânia, que é um território mais pacífico. Em algumas áreas não, né? Há o crescimento de grupos terror, tarará, mas de fato é um território mais pacífico. Somado a isso, a gente tem a pressão interna contra o Benjamin Netanyahu, que prefere manter o domínio do corredor Filadélfia, ao invés de negociar a soltura dos reféns, críticas do Biden falando que o Netanyahu não está fazendo todas as ações necessárias para o estabelecimento de um cessar-fogo, e agora, por conta de uma ação do exército israelense, a morte de uma cidadã dos Estados Unidos, isso pode impactar bastante e reverberar bastante em uma pressão ainda maior em cima do Benjamin Netanyahu. E passando aqui, galera, para você não esquecer, hein? Vota em mim no Prêmio Best, estou concorrendo a maior influenciador da educação brasileira de 2024. Conto muito com o apoio de vocês. Tamo junto, link na descrição, conto com o apoio de vocês. A gente está tendo, galera, nesse momento, uma reunião, né, do grupo Ramstein. Para quem não sabe, é uma base militar aérea dos Estados Unidos que fica na Alemanha. Desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem uma série de reuniões, geralmente feitas por países membros da OTAN, feitas em Ramstein, nessa base aérea, para discutir ajuda, auxílio, tudo tal. E dessa vez, até o Zelensky está participando também dessa reunião, né, para definir as bases de ajuda. O Zelensky, ele está desesperado pedindo maior auxílio financeiro e, de fato, galera, ele conseguiu, por exemplo, isso frente ao Reino Unido, com uma verba bastante significativa, inclusive. O Lloyd Austin, ele prometeu um pacote de mais de 250 milhões de dólares, que também é bastante significativo. E a gente teve até os Países Baixos, galera, que anunciaram que eles vão entregar para Kiev mísseis ar e, além de tudo, material de manutenção para os caças F-16, num valor equivalente a mais ou menos 80 milhões de euros. Lembrando que os Países Baixos, eles já doaram, além de tudo, 28 blindados Viking no passado recente. Ou seja, a gente teve pelo menos do Reino Unido, Estados Unidos e Países Baixos uma grande ajuda. Lembrando, pessoal, que outra ajuda, só bem rapidinho, tá dos Países Baixos e tá também Memphis Depay para o Corinthians, hein? Vai Corinthians, hein? Tá, parei, vamos voltar aqui, tá? Mas enfim, os Países Baixos, galera, então também estão ajudando aí, né, a Ucrânia dentro desse contexto. Só que o Zelensky, mesmo assim, ele pediu para que, de novo, né, ele aproveitou o espaço para falar o que ele sempre está pedindo, a gente precisa de capacidade financeira e militar para atingir pontos deep, né, ou seja, profundos no território russo. Com esse pedido de ajuda, o Zelensky ele pediu para que, por favor, ignorem as linhas vermelhas, que o número de defesas, de sistema de defesa aérea, ainda não que foi entregue para a Ucrânia, ainda não é significativo e que eles precisam de mais ajuda. Gostei das promessas, obrigado Países Baixos, Inglaterra, né, o Reino Unido, Estados Unidos, mas eu preciso de mais. O Stoltenberg, da OTAN, ele também se pronunciou, falando que, além da questão da ajuda à Ucrânia que tem que ser maior, a gente também precisa combater os chineses. Mais uma vez esse papo, alegando, pessoal, que a China, como não aplica sanções contra a Rússia ou boicotes contra a Rússia, está financiando o parque industrial russo. A China fala que ela não vende nenhum tipo de armamento para a Rússia, mas, claro, ela vende insumos, ela compra combustíveis fósseis, então dinheiro, matéria-prima está sendo utilizado para produzir munições, armamentos e coisa que valha. E aí, a China fala, tá, beleza, vocês estão armando diretamente, eu estou mantendo o comércio com um país que eu sempre comercializei. Quem está contribuindo, entre aspas, mais para a guerra. E aí fica nessa dicotomia, né, de fato, se a China está ou não ajudando. Mas o Zelensky, mais uma vez, pediu desesperadamente por mais ajuda. Até porque a gente teve no próprio parlamento ucraniano uma fala, galera, bem preocupante, tá? A chefe do comitê orçamentário do parlamento ucraniano deixou bem claro que o Ministério da Defesa não tem dinheiro para pagar os combatentes até o dia 20 de setembro. Que eles vão votar mudanças orçamentárias, muito possivelmente no dia 16, 17 e 18, mas se for contar com a verba que a Ucrânia tem nesse momento, não é suficiente para pagar os militares que estão na frente de batalha. Sim, e por que isso? A culpa que foi colocada por conta da chefe do comitê está principalmente nos Estados Unidos, que demoraram para fazer o repasse de verbas. Talvez vocês se lembrem, né, da polêmica. Vamos mandar verba, não vamos? Pô, será que os democratas, republicanos? Mas para onde que está indo esse dinheiro? A Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção. A gente vai fazer na forma de empréstimos. Como que vai ser isso? No final das contas, galera, a gente teve, né, como eu falei para vocês,
a Ucrânia, o Zelensky, tendo que arcar com a compra de armamentos, de munições, de equipamentos, dinheiro que deveria ir para pagar os militares e agora por conta disso que há esse déficit. Para vocês terem uma noção, só na questão orçamentária de defesa, a gente tem um déficit estimado de 12 bilhões de euros. E a questão é que a Ucrânia é um país que, além de manter altíssimos gastos militares porque está em guerra, está convocando cada vez mais recrutas para participar do campo de batalha, ainda está com uma dificuldade de arrecadação. Muito porque a Ucrânia é um país que dependia das suas exportações agrícolas, dentre outras questões, né? E grande parte dos territórios onde tinha a maior produção agrícola são os territórios de Zaporísia, de Kherson, que você tem ali o solo de Chernozion, produção de trigo, cereais. A Ucrânia correspondia no ápice a quase 15% da exportação de grãos para o planeta. Só que agora grande parte do território ou está em litígio, está em disputa, ou está na mão dos russos. Ou seja, a Ucrânia não consegue nem arrecadar bastante, porque grande parte também da mão de obra ativa está na guerra, então você não tem uma alta produtividade, um país em guerra desloca, né, parte aí da população adulta para lutar no campo de batalha, você tem infraestrutura danificada, seja energia, seja saneamento, e altos gastos militares, ou seja, depende da ajuda estrangeira. O próprio Syrskyi, que é o comandante-chefe dos militares da Ucrânia, pessoal, ele deixou bem claro, tá? Nesse momento, o inimigo, ele tem vantagem em aviação, mísseis, artilharia, munições, pessoal, tanques e veículos de combate de infantaria. Ele está falando que desde o dia 18 de maio, por exemplo, quando teve mudanças e ficou um pouco mais abrangente o número de pessoas que vão ser convocadas para prestar ali o serviço militar e ir para o campo de batalha, que o treinamento está sendo assim, a jato. Os recrutas, segundo o Syrskyi, eles têm um período de treinamento que depende da função, de 15 a 30 dias. Agora imagina, galera, coloquem-se você na sua posição. Você que, por exemplo, né, é reservista das Forças Armadas, assim como eu sou. Fui lá quando eu tinha 18 anos, fiz meu alistamento, tudo tal. Eu não tenho o mínimo de treinamento militar. Aí o exército vai lá, me convoca, Ricardo, ó, 15 dias aí, hein, faz um treinamento, vai lá pra frente de batalha. Cara, desculpa, mas eu que não tenho formação militar, não tenho nenhum tipo de preparo, tal, em 15 dias participar de um conflito, é óbvio que vai ser, né, meio complicado. E os russos também sofrem com isso, tá? Não são só os ucranianos. A gente teve denúncias de comandantes da Ucrânia reclamando que os combatentes são muito inexperientes, que você desenvolve ali uma tática de batalha e coloca algumas pessoas, né, alguns militares, em posições estratégicas. Só que quando eles ouvem algum tipo de disparo, eles saem correndo com medo, né, da própria vida. E aí desmonta todo o sistema de defesa. Por isso que a gente tem, por exemplo, os militares mais experientes sendo utilizados para avançar em Kursk e derrotas consecutivas em Donetsk. Entende? Que é um território talvez até mais estratégico. Ou seja, a Ucrânia está numa situação muito, muito difícil. Seja pela falta de combatentes experientes, pela falta de equipamentos ou até mesmo pela falta de dinheiro, segundo próprios parlamentares ucranianos. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes sobre Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele se pronunciou sobre o fato da Turquia, lembrando que nesse momento tá, a Turquia e Malásia são os dois grandes favoritos a ingressarem nos BRICS, existem outros postulantes também, Líbia, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, né? Mas os principais, Turquia e Malásia, para entrar nos BRICS. Só que fica uma questão, né? Professor, por quê? A Turquia é um país que é postulante a entrar para a União Europeia há décadas. A Turquia é um país que já é membro da OTAN. O Brasil não é inimigo da União Europeia nem da OTAN. Mas China e Rússia, convenhamos, são. Os BRICS não são um bloco antagônico, então, a esses dois? É permitido que Turquia faça parte dos dois grupos? Segundo Sergei Lavrov, a Turquia já foi criticada por membros da Comissão Europeia e por membros da OTAN pelo possível ingresso nos BRICS. O Sergei Lavrov falou que não tem nenhum problema em relação aos BRICS, que não são coisas antagônicas. E eu, particularmente, cara, nesse caso, até entendo, né, a posição da União Europeia, da OTAN, mas eu entendo também que os BRICS, eles não têm algum tipo de implicação necessariamente militar. Eu sempre falo para vocês, os BRICS, eles pelo menos se consolidaram inicialmente como um bloco que tentava ser a voz dos países emergentes. Não é um bloco econômico, não é um bloco militar. É muito difícil você imaginar
que Egito e Etiópia, que têm divergências gravíssimas acerca do Rio Nilo e agora até fazem uma espécie de guerra por procuração na Somália, região da Somalilândia, vão ter algum tipo de convergência militar. Ou que Irã e Arábia Saudita vão ter convergência militar. Ou que Índia e China vão ter algum tipo de convergência militar. Não tem, tá? Não tem. Mas eles querem ser postulantes a dar voz para os países emergentes, para dar voz para os países do chamado Sul Global. Não necessariamente Sul geográfico, né? Ou seja, pode estar acima da linha do Equador, mas Sul Global no sentido de países emergentes. Ou seja, segundo Sergei Lavrov, não teria problema a Turquia também estar nesse grupo. Você concorda? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.